Ele continuou convidando ao bispo, ao clero, à nobreza para reformar a igreja. A maior contribuição de Wycliffe foi talvez a supervisão da primeira tradução da Bíblia para o vernáculo inglês. Isso formou o fundamento para a reforma que se seguiu e acendeu uma luz na Inglaterra que jamais se apagaria. Wycliffe faleceu em dezembro de 1384, ao sofrer um ataque enquanto dirigia uma santa ceia aqui em sua igreja. Seus ossos foram exonerados e queimados uns 40 anos mais tarde, por ordem do Conselho de Constância. As suas cinzas foram então lançadas nesse riacho, chamado Swift, que deságua no rio Avon. Rio Avon ao Severn, o Severn até o mar, assim como a obra de Wycliffe, como as águas se estenderá. Um dos que foram influenciados pelo ensino de Wycliffe foi o reformador tcheco John Hus. Assim como Wycliffe, Hus reivindificava que o povo de Deus não está confinado às decisões dos concílios, pois estes estavam em conflito com as leis de Cristo. Para Hus, a Bíblia era a autoridade suprema. Em 1412, ele foi posto sob a interdição do rei. Hus declarou que isso aconteceu-lhe por ter pregado a Cristo e o Evangelho e ter exposto o anticristo. Quando foi chamado a responder à acusação de heresia, o imperador Sigismundo prometeu-lhe salvo-conduta até Constância. Mas ao chegar ali, o levaram à prisão. O mesmo concílio de Constância que havia ordenado a exumação dos restos de Wycliffe condenou Hus à fogueira no dia 6 de julho de 1415. Em todas as idades, Deus dispôs de fiéis testemunhos das verdades do Evangelho. Apesar de nem sempre perceber essas verdades com claridade ou sem erros, eles amaram a Deus e a sua palavra e seguiram a verdade como a haviam conhecido. O profeta Daniel usou as imagens literárias de uma besta e de chifres para profetizar a ascensão e a obra do grande sistema religioso apóstata que perseguiria a minoria dos fiéis de Deus. E no capítulo 12 de Apocalipse, o apóstolo João também usou símbolos para descrever a experiência do povo de Deus nas mãos desse poder. Ele conta o terrível conflito entre um grande dragão vermelho e uma mulher formosa e sua descendência. O dragão é identificado como uma antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. A mulher formosa representa a Igreja de Deus. O começo desse conflito está descrito em Gênesis capítulo 3. Deus disse à serpente que ele poria inimizade entre ela e a mulher, entre a sua semente e a dela. Agora em Apocalipse 12, João vê a continuação dessa guerra de ódio entre a serpente e o dragão e a mulher. Ele descreve a mulher como uma vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela está retratada como esperando ansiosamente o nascimento de Jesus. O dragão também espera esse nascimento. Quando os seus atentados contra o menino varão são impedidos, ele volta-se à mulher ou à igreja. Os seus ataques são similares aos que ele inferiu a Jesus. Primeiro com uma perseguição e morte, e logo através do sistema religioso, que enterrou a verdade de Deus sob tradições. Mas o revelador não nos deixa lamentar o sofrimento dos descendentes da mulher. Ele explica como Deus preservaria a sua igreja em áreas pouco habitadas, simbolizadas pelo deserto. Ambos, Daniel e João, previram a perseguição do povo de Deus com o mesmo período de tempo. No caso de Daniel, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. Do mesmo modo, em Apocalipse 12, verso 6, lemos: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Mas será que eles denotavam dias literais?
Por mais de 2000 anos, os estudiosos da Bíblia haviam reconhecido o princípio dia por ano. Muito antes do nascimento de Cristo, os judeus que traduziram o Velho Testamento ao grego foram os primeiros em aplicar esse princípio no livro de Daniel. Desde o século XII, os escritores cristãos também identificaram os 1260 dias com 1260 anos. Durante esse tempo, a igreja fugiria do dragão, mas Deus prepararia um lugar seguro para o seu povo. Um dos lugares onde as verdades do Novo Testamento foram preservadas do crescente poder do bispo de Roma foi no norte da Itália. Ao fim do século IV, Ambrósio, o bispo de Milão, proclamou uma teologia evangélica que é difícil de diferenciar daquela estabelecida pela fé protestante 1000 anos depois. Aqui nessas planícies e montanhas, ao ocidente de Milão, as testemunhas ainda aferravam-se às doutrinas da Igreja Apostólica e não estavam de acordo com as crescentes superstições e perversões da Igreja. Cláudio, o bispo de Turim, que muitas vezes chamava de protestante do século IX, também defendeu autoridades das Escrituras. Estes vales e montanhas de cercania chegaram a ser um refúgio para talvez as testemunhas mais antigas representando a igreja no deserto, os valdenses. A sua devoção e perseverança preencheram algumas páginas mais brilhantes da história da igreja. Muitos disseram que o nome Valdenses é derivado de Pedro Aldo, quem fundou o grupo Poor Men of Lyons, no fim do século XII. Mas a história mostra que os grupos evangélicos do norte da Itália defenderam os ensinos da Igreja Apostólica muito antes da chegada de Waldo. Do lado de fora da sede da Igreja Valdense, em Torre Pellice, encontra-se esta estátua de Henrique Arnaud, que no século XVII foi o famoso líder dos valdenses, o Vaudois, como eram conhecidos. Ele uma vez disse do seu povo: em verdade, os valdenses são descendentes daqueles refugiados da Itália, que pregaram o evangelho ali depois de São Paulo, e depois fugiram do seu belo país, como a mulher mencionada no Apocalipse, a essas montanhas agrestes, onde até hoje passa o evangelho de pai para filho, com a mesma pureza que lhe foi pregado a Paulo. Os historiadores afirmam que nem a engenharia mais avançada poderia ter adaptado esses vales de melhor maneira para o propósito de oferecer refúgio aos fugitivos. Cada um se une ao outro com uma sequência de câmaras entrelaçadas que juntas formam uma única fortaleza de incrível resistência. E foi para esta fortaleza, preparada por Deus, que os valdenses fugiram durante os 1260 anos de supremacia papal. No âmago dessas montanhas está situada a região mais importante de todos os seus vales, o Prado del Torno. Era este vale, regado pelo rio Agrona e coberto de milharais, pastagens, de árvores frutíferas e enormes castanhos, que os valdenses com frequência vinham quando atacados pelos seus inimigos. Era aqui também que os seus missionários eram instruídos, no colégio de Barbes. Aqui, a Bíblia era o seu único livro de texto. Nos séculos antes da invenção do prelo, eles decoravam evangelhos inteiros e muitas das epístolas. Aqui, sobre esta antiga mesa de pedra, os estudantes de Barbes, um após outro, transcreviam as escrituras ao vernáculo romântico, pois os valdenses foram um dos primeiros povos da